Eu gravei esta aula para o curso Descomplicando a Medicina Laboratorial. Para exemplificar, eu coloquei suco de uva em um tubo de sangue, justamente para mostrar as quantidades ideais, porque no dia a dia, às vezes a gente não consegue perceber qual é a quantidade ideal da amostra. Então, da esquerda para a direita, de 4 ml até 0,1 ml ou 100 microlitros. Quando a gente trabalha com devidos aparelhos, a gente sabe que a maioria dos aparelhos, por exemplo, eu já trabalhei com alguns, e eles acabavam abordando 150 microlitros no sistema aberto e 230 no sistema fechado. Ou seja, a amostra que está aqui do meu lado, a mais à direita possível, da esquerda para a direita, ela, a de 0,1 ml, não tem a capacidade para ser passada tanto no aberto quanto no errado. Por quê? Os parâmetros do aparelho são trabalhados, foram produzidos para trabalhar com um mínimo de 150 microlitros, porque é o que ele suga. Então, não estamos falando nem em questão de proporção de sangue e anticoagulante, tá? Porque isso também vai dar interferência. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que se os parâmetros que ele vai liberar é baseado em 150 microlitros no mínimo. Se você coloca abaixo disso, os resultados já estão muito errados. Só trabalhando essa questão de quantidade de volume, o volume da amostra. Mas a de 0,5 de 500 microlitros, ela já dá para passar tanto no aberto quanto no fechado quando a gente fala em volume de amostra. Mas pode dar erro sim. Por quê? O volume da amostra é compatível com o que ele suga, mas o tamanho do tubo não necessariamente. Então, não é porque a quantidade dá para ser passada que a agulha vai bater lá no fundo do tubo para puxar essa quantidade. Às vezes, a agulha não chega no fim do tubo, ela para ali um pouco antes. Então, se a quantidade da amostra tiver mais ou menos abaixo desse papelzinho aqui, ó, deixa eu só ver com vocês, não sei se vai focar, mas abaixo desse papelzinho aqui, o sistema já acaba não conseguindo puxar, tá? E isso também vai gerar resultados infiéis ali ao exame do paciente. Então, essas duas amostras são muito ruins de serem trabalhadas. Mas Jefferson, então o que eu vou fazer com coletas que são bem traumáticas ou até mesmo em coletas pediátricas? O ideal em pediátrica é fazer o quê? Coletar no tubo pediátrico. Se não tem, coleta nesse e faz o exame o mais rápido possível, porque pode ser que ele vai dar alterado. Então, a gente já passou por situações de coletou o tubo, nesse mesmo de 4 ml aí, um tubo de EDTA para fazer um sangue de uma criança. Correu, não deu certo. Deu tantão de flag, a gente homogeneizou bem, mas mesmo assim não funcionou. Porque ele pode coagular. Então, não funcionou. Depois, a gente tentou fazer isso de novo, ficou homogeneizando bem, a amostra não coagulou, passou lá o resultado, mas deu leves alterações. Então, acabou também não funcionando tão bem. Mas em algumas situações, o coletor conseguiu fazer a amostra ou a passagem da amostra de uma forma mais rápida ali e deu tudo certo dentro do que é normal ali, o esperado em questão fisiológica para bebês, crianças, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: algumas coisas são administráveis, mas não são o adequado, não são o mais correto. Então, tem que trabalhar sempre com o correto. No dia a dia, se um paciente tem uma veia boa, se você não perdeu, se está tudo certo, coleta ali os 4 ml. Tudo bem que a gente tem a tolerância, no vídeo passado eu demonstrei a tolerância para vocês, mas é um fato de que não necessariamente vai ter uma integridade da amostra se você coletar menos do que isso. Então mantenha a integridade, a proporção de sangue anticoagulante, coletando nos 4 ml ali na marquinha preta, na tarja preta, ou até mesmo na setinha ali que alguns tubos acabam proporcionando. Esse aqui tem o quadradinho preto, a marquinha preta, tá? Então, outros tubos acabam tendo uma seta. Vai ali no meio deles, tem a tolerância um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é sempre muito próximo a ele. E não em 3, 2, 1 ml. Deixe estas amostras para a gente trabalhar questões de coletas traumáticas, questões de quando realmente não deu ali. Paciente de químio é muito difícil. Primeiro, coletar.
Segundo, em realmente conseguir uma quantidade boa de sangue. A veia perde muito rápido, muito fácil. Então, a gente já sabe que nestes pacientes a coleta vai ser mais difícil e também que os resultados já vão dar bem, como é que eu posso dizer, bem alterados. Então, vamos deixar esse tipo de amostra para coletas mais assim. Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem mais ou menos no sentido, Jefferson, mas o que eu tenho medo é que o paciente chegou aqui e tem que ser coletado 4 ou 5 tubos dele. E esse tubo de 4 ml, se eu for coletar 4 ou 5 tubos, vai dar de 16 a 20 ml. É muita coisa. O paciente vai sair daqui passando mal. Ele vai ter uma parada, sei lá. Galera, quando a gente vai trabalhar em questão de banco de sangue, eu fiz pós em hematologia. Eu sou especialista em hemato. E a gente também trabalhava a questão de banco de sangue. A gente sabe que existem bolsas que são doadas que são 450 ml, 300 ml, 350, ou até mesmo um pouco menos, 200 e pouco, 100 e pouco. Mas assim, tem o seu limiar mínimo que deve ser obedecido. Mas o que eu quero dizer com isso? Que amostras de sangue são retiradas nessas quantidades de volumes quando se trata de doação. Então o paciente consegue aguentar essa perda fisiológica, mas ele deve ser realmente mantido em observação e também a sua alimentação deve ser mais reforçada. Então, se o seu paciente está passando mal, pede para ele sentar ali um pouquinho. Tem muito tubo? Pede para ele sentar, fica de olho nele, conversa um pouco com ele. Se for preciso, busque uma água para ele, pegue uma comida para ele e assim ele vai ficar um pouco mais resguardado ali em questão de passar mal. Então, faça essa verificação. Atrase um pouquinho a sua coleta para verificar a questão fisiológica do paciente. Se ele não vai passar mal, como que vai ser? Dependendo se você até mesmo trabalhar com outras pessoas, pode pedir para alguém ficar de olho nele, ou pode pedir para alguém assumir o seu posto enquanto você fica. Tudo isso é o que faz o nosso atendimento ser humanizado e ser o mais correto possível. E também a questão das mulheres. Algumas mulheres podem perder até 80 ml na menstruação. E mesmo assim, tudo bem que tem toda uma alteração hormonal, fisiológica, mas elas não saem desmaiando por aí se o fluxo dela for normal. Algumas mulheres têm o seu fluxo realmente bem intenso, que pode causar grandes confusões e até mesmo uma pequena hemorragia, uma hemorragia um pouco mais severa. Mas elas podem perder bem mais do que 16, do que 20 ml e mesmo assim elas mantêm as suas integridades. Então, não se preocupe tanto em questão do paciente passar mal. Basta fazer a verificação dos seus sinais vitais, da sua verificação da cor, se não está pálido, se está, e deixar ele em repouso, pegar uma água, uma alimentação. E assim, manter a integridade da amostra, fazer a coleta na melhor quantidade possível, obedecendo ali o limite anticoagulante, amostra.